quase jogando a toalha, quase desistindo, mas persiste mais um pouco, porque Deus ainda tem mais coisas maiores a realizar sobre a sua vida. É verdade. Vale a pena, irmão. Vale a pena, passa um pouquinho, vai ser isso mesmo, irmão. Mas vale a pena continuar. Porque antes nós só se afundávamos, não tinha esperança de se levantar, mas hoje Deus nos mostra que nós passamos por luta, por dificuldade, mas a vitória vem sobre a nossa vida. Glória a Deus. Coloque de pé, vamos receber o servo do Senhor nessa noite, do Silva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu venho te pedir, Senhor, que esse meu amigo esteja, Senhor, sendo como um instrumento, Senhor, por ti, Senhor, usado por ti nessa noite, Pai. Para, Senhor, meu Deus amado, transmitir, Senhor, a tua palavra em cada coração, meu Pai. Nessa noite venha estar revestido de autoridade, de unção, de graça, Senhor, de toda ousadia, Senhor, com toda a liberdade em espírito para falar do teu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, o Senhor fale para a tua igreja nessa noite. Amém, Senhor. Graças a paz, amados. Amém. 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 Estão escutando bem? Amém. Amém. Pode se assentar. Abre em 1 João. Glória a Deus. 1 João. Epístola de João, 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, mais uma oportunidade em poder ministrar a tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, com os meus irmãos, com cada um que aqui está, porque sabemos que é a tua palavra que nos vivifica, é a tua palavra, Senhor, que ilumina o nosso entendimento, é a tua palavra, Senhor, que abre também o nosso coração, Senhor, para compreender a tua vontade para as nossas vidas. Então nós te pedimos que pela tua palavra o Senhor possa iluminar cada um de nós nesta noite, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, pela revelação do teu Espírito, Senhor, cada uma destas vidas, Pai, que cada um possa receber do que o Senhor tem designado nesta noite, Senhor, que nada venha impedir, que nada venha interferir, que nada venha, Senhor, atuar contra a tua palavra, contra as nossas vidas, mas que toda e qualquer resistência à ação das trevas venha ser plenamente, completamente atado, manietado, paralisado no poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos teus anjos guerreiros que cercam este lugar. Obrigado, Senhor, pelo anjo da palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito bendito que pode fluir, Senhor, e trazer vida em nossos corações, ó Pai. Levanta cada um desses homens, levanta o abatido, levanta o oprimido, levanta o que está debaixo de julgo, de acusação, de condenação e tudo aquilo que o diabo tem conseguido aprisionar. Cada homem que aqui está venha ser renovado, fortalecido, vivificado pelo teu poder, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E te peço, Senhor Jesus, revela-te em cada coração, atrai cada um ao Senhor para que possam te amar acima de todas as coisas, e amando ao Senhor possa amar o seu próximo como a si mesmo, e começar a ter uma nova vida segundo o que você tem designado. É o que eu te peço com cada um, Senhor, dos meus irmãos, em nome do teu Filho, Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Amém.
Graças a Deus. Amados, eu vou falar e peço que o Espírito Santo me dê graça sobre uma realidade. O que acontece quando nós, de alguma forma, nos abatemos, ou quando nós, de alguma forma, caímos diante do Senhor? Qual é a nossa decisão? O que que nós fazemos? Qual vai ser a tua decisão no dia mau? Qual vai ser a tua decisão no dia em que você se vê realmente abatido? Se vê realmente triste? Porque de alguma forma você foi contra a vontade de Deus. Qual vai ser a tua reação? A tua reação, aquilo que você fizer vai determinar o teu futuro, amados. Aquilo que você decidir fazer, quando você de alguma forma se abater ou cair, vai determinar o teu futuro. Vai determinar se Deus vai continuar fazendo a obra na tua vida, ou se Ele não vai poder fazer mais a obra na tua vida. Diga assim, a minha decisão, no dia em que eu cair, vai determinar se Deus vai continuar ou não a sua obra na minha vida. Entenda isso, porque já passaram, alguns já passaram por isso, outros vão passar. E se você não souber, pela verdade da palavra, pelo poder do Espírito Santo, como você permanecer, você se levantar para que Deus continue trabalhando na tua vida, meu amado, o diabo vai conseguir te oprimir, a tua carne vai realmente lançar sentimentos, e aí vai vir a tristeza, a depressão, a angústia, e você vai se sentir culpado, você vai se sentir condenado, você vai ficar debaixo do jugo do diabo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, não importa a situação em que você venha estar, não importa o quanto realmente você tenha caído ou tenha enfraquecido, se você tomar a decisão certa, escolher fazer o que é certo em Cristo Jesus, você vai ser levantado pelo poder do Espírito Santo e o Senhor vai poder continuar fazendo a boa obra em tua vida. Escute, meu amado, é uma realidade. É uma realidade. Mas graças a Deus, porque o Senhor é poderoso. Diga assim, meu Pai é um Deus de recomeço. É um Deus de recomeço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para o homem pode talvez não ter recomeço, para a tua ou para a minha vida, se caímos ou falhamos, para as pessoas, para a sociedade, para a família, mas eu quero dizer para você, meu amado, que aqui está, se viveu, ou se está vivendo, ou se vai viver, se você realmente tiver a graça do Espírito para crer que Deus é um Deus de recomeço, e em Cristo Jesus na cruz do Calvário providenciou o que você precisa para se levantar e permanecer de fé e avançar, para que Deus realmente cumpra tudo o que Ele tem de cumprir. Deus vai te levantar, 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 e essa nuvem que está sobre a tua vida, tem a serpente já antecipada, arrancada, porque Deus hoje quer te tirar de um poço profundo, em que você caiu, mas que hoje Ele te resgata, se assim você determinar que Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus de recomeço. Eu estou aqui porque Ele é um Deus de recomeço. Eu estou aqui porque Ele é um Deus de recomeço. Muitas vezes de alguma forma eu caí, mas quando eu aprendi a graça soberana, a graça bendita em Cristo Jesus, meu amado, eu recorro a Ele, e Ele pela sua graça nos escuta, nos renova, nos fortalece, pelo sangue derramado na cruz, nos purifica, nos lava e nos levanta de novo. E esquece o teu passado, esquece o que você fez, esquece aquilo que foi passado e te levanta. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que pensem, não importa o que falem, não importa nada. Se Deus te levantar, é Ele que te mantém.
e continua a boa obra. dessa maneira. O homem não pode te levantar e nem muito menos fazer uma obra na tua vida. É por isso que ele condena, acusa, lança julgo e peso. Está entendendo, amados? Mas Deus, pela sua graça em Cristo Jesus, Ele pode te levantar, te restaurar, se assim você decidir crer nele. E aí é Ele que faz a obra. É Ele que te levanta, é Ele que te justifica, é Ele que te renova, é Ele que te restaura. Amém? Amém. Nós temos dois casos em que esses dois homens, dois apóstolos do Senhor, os dois caíram. Os dois de uma forma assim, bíblica, escrita, mostra que eles caíram. Todos que aqui estão caíram de alguma forma, sim ou não? Sim. Todos, amados. Talvez uns recentes, talvez outros chegaram agora, mas todos caíram. E de alguma forma talvez você tenha caído hoje. Esses dois homens, esses dois apóstolos, Judas e Pedro. Amém? Amém. Quantos conhecem a história de Judas, que traiu Jesus? E quantos conhecem a história de Pedro, que também traiu Jesus? Amém, amados? Amém. Judas, ele traiu Jesus. Ele tinha um coração perverso, ele tinha um coração maligno, sim. A palavra diz que ele estava como que predestinado para fazer o que fez, sim. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, durante todo o tempo da vida de Judas, tentou levar Judas a ter um coração convertido, a ser um homem que viesse realmente servir a Cristo, e a partir daí viesse ser um dos apóstolos. Mas Judas até o fim não se converteu, até o fim endureceu o seu coração, até o fim ele não se entregou completamente ao Senhor. E no momento em que Judas, no final, quando Jesus vai realmente cumprir o que ele veio fazer aqui na terra, É verdade. que era morrer na cruz, Judas foi o instrumento que levou Cristo até a cruz. Foi Judas que entregou Cristo àqueles homens, aos romanos. Foi Judas que vendeu Jesus por 30 moedas. Foi Judas que traiu, foi Judas que caiu. Amém? Amém. Mas da mesma forma, meu amado Pedro, que apesar de ter falado que permaneceria com o Senhor até o fim, que apesar de ter falado que estaria com o Senhor até a morte, se fosse necessário, que mataria, que faria tudo por Jesus, Faz isso. Judas também, meu amado, escute, perdão, Pedro também traiu Jesus, o negou 3 vezes diante de todos. Pedro também traiu Jesus como Judas. Os dois traíram, todos os outros também não tiveram fé, fugiram, mas esses dois é relatado de forma mais clara, que os dois caíram, os dois rejeitaram o Senhor, os dois não permaneceram firmes, os dois, amém? Amém. Mais um, meu amado, ele tomou a decisão de se matar. Nós sabemos que Judas, a opressão, a depressão, a culpa, o desespero de saber que entregou um inocente, entrou no seu coração de tal maneira que ele se sentiu culpado, condenado, e Satanás conseguiu infiltrar a mente dele a ponto de ele entrar em desespero e se entregar à morte. Amém? Amém. Ele se matou e foi para o inferno, porque ele não decidiu se arrepender. Ele não decidiu crer em Cristo. Ele mesmo tomou a decisão debaixo do seu desespero e deu cabo da sua própria vida. Mas Pedro não, meu amado. Pedro, apesar de fazer o que fez, no momento em que ele viu que ele tinha negado Jesus, ele já naquela hora chorou amargamente, ele se prostrou e ele ali reconheceu o que tinha feito, e ele chorou, pranteou amargamente, reconhecendo a sua iniquidade, reconhecendo o seu pecado, e naquele momento que ele fez isso, o próprio sacrifício de Cristo na cruz já estava o livrando da condenação e da morte. O sangue derramado na cruz já estava purificando ele daquilo que ele tinha feito, meu amado. O sacrifício perfeito já estava alcançando a vida de Pedro naquele momento, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.
que Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia, quando Jesus aparece aos seus discípulos, e ali ele começa a fazer manifestações de um Deus agora ressuscitado, em um corpo humano, um corpo ressuscitado. Naquele momento Jesus começa a tratar daquilo que ele tinha que tratar, da salvação de todos os homens, da verdade do reino de Deus. E uma das coisas que ele fez foi tratar com Pedro. Ele chamou Pedro e disse: vem cá, Pedro, tu me amas? Acho que Pedro, na hora que Jesus chamou, Pedro já talvez tenha tremido e tenha falado: agora eu vou ver, agora Jesus vai chegar, vai falar um monte, porque eu traí ele, bem que ele falou que eu ia cair, bem que ele falou que eu ia trair, bem que ele falou que eu ia fazer isso, e eu caí, fiz mesmo. Pedro talvez estivesse esperando Jesus dar um sermão, uma lição de moral tremenda, mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para você hoje: você ama Cristo Jesus? Amado, olhe para mim em nome de Cristo Jesus. Ele não está nesta noite aqui, eu creio, para apontar o dedo para você e mostrar tudo o que você fez e o quanto você caiu. Ele já sabe de tudo isso. Ele sabe todas as tuas obras como a minha. Ele sabe todas as tuas falhas. Ele sabe todos os teus pecados e iniquidades. Ele conhece a maldade do teu coração e do meu. Mas hoje Ele está olhando para você e falando: você me ama. Você ama Cristo Jesus. Você ama aquele que deu a vida por você em uma cruz. Você ama aquele que levou realmente tudo que eu e você fizemos. Se você o ama, Ele vai te perguntar mais uma vez: você realmente me ama? E se você falar que ama, Ele vai aprofundar mais no teu coração, segundo o nível que é necessário para curar a tua alma, e vai te perguntar de novo: realmente você me ama? E quantas vezes for necessário, meu amado, para você ser curado, Ele vai fazer essa pergunta para você: você realmente me ama? Porque se você me ama, hoje eu libero do meu sangue sobre a tua vida, para te curar, para te lavar, para te purificar, para que você venha ser levantado para fazer a obra em que eu te chamei para fazer. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Para de olhar para você, Pedro. Para de olhar para o que você fez, Pedro. Para de olhar para o teu fracasso, Pedro. Para de olhar para a tua queda, Pedro. Para de olhar para a tua decepção, Pedro. Porque nesta noite eu falo para você: se você me ama, Pedro, então eu te levanto para apacentar o meu rebanho, para apacentar o meu rebanho, para apacentar o meu rebanho, para apacentar o meu rebanho. Oh, Xarabasture Candarai. Glória a Deus, aleluia. Pedro, tu me amas. Hoje eu te chamo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Você tem uma família para apacentar. Você tem vidas para apacentar. Você tem realmente algo que Deus vai fazer pela tua vida, meu amado. E hoje Ele está falando: tira o teu olho de você mesmo. Para de olhar para você. Para de olhar para o que você fez. Para de olhar para a tua queda. Para de olhar para o teu fracasso. Se genuinamente você se arrependeu, se amargamente você reconheceu o que você fez, que foi levado na cruz, se genuinamente você crê no sangue de Cristo, se genuinamente você crê no sangue de Cristo, hoje o Senhor te levanta. Hoje o Senhor te levanta, hoje o Senhor te levanta, hoje o Senhor te levanta, e Ele diz: continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pedro já tinha decidido voltar a ser um pescador, voltar a ser mais um homem. Pedro já tinha perdido a esperança de talvez ser um apóstolo que levaria o Evangelho às nações, meu amado.
mas dos nossos fracassos, quando a gente sente que realmente a gente não é ninguém, não é nada. Quando a gente sabe o nosso fracasso, quando a gente sabe realmente, o Senhor olha para nós e Ele faz com que a gente olhe para Ele. Tire os olhos de você nesta noite. Olhe para a misericórdia do teu Deus assentado à direita de Deus Pai. Aleluia! Olhe, tire os olhos de você mesmo, tire os olhos de você mesmo, tire os olhos de você mesmo e olhe que hoje Ele estende a sua mão de graça e misericórdia. E se você crê, e se você realmente crê, hoje Ele não olha para você e diz o quanto você foi fracassado. Ele vai apontar para frente e vai dizer: vai, apacenta as minhas ovelhas, vai, faz aquilo que está em teu alcance, vai, volta a fazer a boa obra, vai, continua. Você não te chamei para ser fracassado, eu não te chamei para ser fracassado, eu não te chamei para ficar debaixo do jugo do pecado, eu não te chamei para ficar debaixo do jugo do diabo, eu não te chamei para ficar debaixo da opressão deste mundo, eu te chamei para ir e para avançar, e ser sal, e ser luz. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glorificado o nome santo de Jesus. Só se você der cabo na sua própria vida, meu amado. Só se você der cabo na sua própria vida. Só se você se entregar. Só se você falar que não tem mais jeito, só se você se suicidar espiritualmente e se entregar completamente para que o diabo te destrua, a tua carne venha a ser completamente inflamada. Só se você fizer isso, foi o que Judas fez. Só se você se entregar. Mas eu quero te perguntar, Pedro, tu me amas? Glória a Deus, aleluia. Tu amas a Cristo Jesus. Você ama a Cristo Jesus. Você ama a Cristo Jesus. Uma porçãozinha que tem aí dentro, tem uma porçãozinha pequena que tem aí dentro. Você ama. Faça ser a vontade, Senhor. Eu creio, Pai. 3 vezes ele perguntou, ele aprofundou, segundo a necessidade que Pedro precisava. Cristo Jesus, Deus Pai, pelo Espírito Santo, vão dia a dia aprofundar, meu amado, no teu coração, para você ser curado completamente. Se você não se entregar, se você não se suicidar espiritualmente, se você não ficar olhando para você mesmo, se você não ficar olhando quanto você é falho, fraco, se você não ficar olhando para você, mas olhar para Cristo e amá-lo, Ele com o seu poder vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar, vai te levantar. Se Pedro se levanta, como Deus tinha profetizado, Pedro se levanta com a unção e a autoridade que veio de Cristo, para estabelecer ali a sua igreja, pregando o primeiro sermão, que levou mais de 3.000 almas à salvação, em um só sermão. Glória a Deus. De um homem morto, fracassado, que rejeitou Cristo, se tornou o apóstolo, ungido, cheio do Espírito Santo. Mas isso aconteceu porque ele tirou os olhos dele. Isso aconteceu porque ele deixou de olhar para si mesmo e olhou para Cristo. E Cristo, na sua obra completa na cruz, de levar tudo que era do velho homem de Pedro e de todos nós, o nosso fracasso, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque Pedro olhou para Cristo, esse poder de cruz foi liberado sobre ele, e ele se levantou. Eu quero te perguntar mais uma vez, você vai se suicidar, ou você vai olhar para Cristo e realmente receber do poder dele, do amor dele, para fazer o que tem que fazer, meu irmão? A
partir de hoje, independente do homem, independente de quem, independente das pessoas, independente da própria família, independente de todos, Deus está olhando para você hoje e chamando você a olhar para Ele hoje, para que o poder dele se levante, para que o poder dele se levante, para que o poder dele se levante. Aleluia, Pai. É o poder dele. Tire os olhos de você. Tire os olhos de você. Tire os olhos do que você fez. Veja na cruz que tudo foi levado em Cristo. Em sua morte participativa, você morreu com Ele. O teu fracasso morreu. O meu fracasso morreu. E tudo que nós fizemos, e Ele recomeça de novo e nos levanta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Quantos estão entendendo, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler rapidinho. Santo é o nome, Senhor. João 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João aqui está falando do próprio Cristo Jesus. João era uma testemunha viva, fiel, porque ele tocou no verbo da vida, meu amado. Não estamos falando de religião, não estamos falando de autoajuda, não estou aqui para te incentivar mentalmente, eu estou aqui como João para ser uma testemunha de um Deus que se encarnou, que morreu em uma cruz, mas que ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, meu irmão, um Deus que pode realmente te socorrer, Deus vivo. João começa a falar, porque a vida foi manifesta, que é Jesus, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. Jesus estava com o Pai e nos foi manifestada em carne. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olhe para mim. Eu quero que você venha ter comunhão comigo. João estava pedindo, estava falando, testificando, testemunhando de Jesus, para que as pessoas viessem ter comunhão com Ele nessa fé. Eu estou aqui, meu amado, nesta noite, chamando você para ter comunhão comigo, para crer em Cristo Jesus, para crer em Deus vivo, para crer que realmente por Ele você vai ser levantado, vai ser renovado, vai ser vivificado, vai ser restaurado por meio dEle, do seu Espírito, meu amado. Seja comigo, tenha comigo comunhão, creia nele, creia em Cristo, creia. Versículo 4. E essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra. Não importa o que aconteceu, se você crê em Cristo, o Senhor vai começar a renovar a tua vida, e a alegria da salvação vai começar a fluir dentro de você, a desesperança vai ser trocada pela esperança, aquilo que te trouxe julgo e peso, depressão e opressão vai ser trocado, meu amado, por versos de louvor. O Senhor vai te levantar, vai te renovar, vai te fortalecer, se você simplesmente crê nele. Creia! Pedro, tu me amas! Glória a Deus! Pedro, tu me amas! Glória a Deus! Tira os olhos de ti, Pedro! Olha para mim, Pedro! Jesus falando para Pedro: você ama Cristo Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.
Se você tiver comunhão com Cristo, se você se entregar a Ele, se você crer nele, meu amado, o Espírito Santo vai te trazer o fluir do amor e da alegria, e você não vai se sentir mais inferior, rejeitado, não vai se sentir mais como se fosse, não, você vai se sentir um irmão no meio de irmãos, você vai se sentir honrado como um filho de Deus em Cristo Jesus, porque o valor teu está em Cristo, o valor teu está em ser filho de Deus, meu amado. Então, quando nós amamos ao Senhor e andamos na luz, o sangue de Cristo nos purifica, então nós vamos ter comunhão, porque não temos condenação contra nós vamos ter alegria, porque ninguém pode apontar para nós vamos ter, meu amado, certeza de que somos realmente lavados e remidos pelo sangue. Então eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou aceitar, eu vou acolher. Glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, Senhor Todo-Poderoso. glória a Deus, aleluia. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Cristo Jesus, o justo, e que justifica aqueles que creem nele. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu como sacrifício, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, meu amado. Se você crê nesse sangue hoje, se você realmente reconhecer, se você se entregar hoje ao Senhor, a palavra garante que nenhuma condenação há para aqueles que entram ou são de Cristo Jesus e estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passam a partir desse momento, e tudo começa novo em tua vida. Não traga mais memória aquilo que na cruz foi levado, não traga mais memória aquilo que genuinamente você se arrependeu, não traga mais memória, não dê mais lugar ao diabo, não olhe mais para você mesmo, mas vá olhar para Cristo todos os dias, e veja que por meio dele, pelo seu Espírito, meu amado, você hoje é uma nova criatura. Coloque de pé. Eu quero que venha todos aqui que realmente querem olhar para Cristo hoje e falar que ama Ele, que sente o peso da condenação, da culpa, do jugo, que se sente inferior, que não se sente ninguém, que tem olhado para você mesmo e não tem sentido a alegria da salvação. Hoje, meu amado, hoje a tua vida pode ser transformada. Eu estou aqui como João, testificando de um Deus vivo que deu a sua vida na cruz. Creio, Jesus. Glória a Deus, Pai amado. Hoje, abre os teus lábios e fale com Ele que você o ama. Fale que você o ama. Fale que você reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário para te perdoar. Fale que você reconhece que Ele é o Filho de Deus, que morreu em teu lugar, em meu lugar, no lugar de todos os homens. Fale para Ele, porque o Espírito Santo está fluindo ao romper do sangue, ao romper, e depois de você levantada, haverá alegria novamente no coração. Quem falou que acabou? Quem falou que terminou? Quem falou? O Senhor é o que te levanta, o Senhor é o que te dá graça, o Senhor é o Senhor. Candrai, da basura, candrai. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós olhamos para ti.
Nós reconhecemos o teu sacrifício por nós, e nós cremos que ele foi perfeito. Nós nos arrependemos das nossas iniquidades, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos das nossas transgressões, e nos entregamos hoje ao Senhor, para que possamos continuar, para que possamos fazer aquilo que temos que fazer, segundo a tua graça, e teu poder do Espírito Santo, nos capacitando, Senhor. Clame, 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 diga que você ama, diga que você ama, diga que você ama, diga que você ama Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo. Papai, tira esse homem da onde ele nos tem aprisionado, tira minha vida, onde estivermos em pressões, em grilhões, Senhor, em depressão, em condenação, em culpa, resgata-nos, Jesus, pelo teu sangue, nos livra, Senhor, e nos levanta, Senhor, a partir de hoje, para apacentar, Senhor, para ser realmente um canal de bênção nesta terra, segundo o que você tem determinado para nós. Amém, amados.